Toda sexta, você já sabe, é dia de Campo Futuro aqui no Jornal do Produtor. E hoje vamos falar dos painéis de levantamento de custos de produção da pecuária de corte. A equipe do programa esteve no Paraná e conversou com os criadores da região. E quem esteve por lá foi o coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffmann. Bom dia, Juliano. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Então conta, quais foram as cidades visitadas então lá no Paraná? Bem, foram visitadas 6 cidades pela equipe do CPEA, junto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná, FAEP. Eles começaram por Londrina, Santo Antônio da Platina, Paranavaí, Umuarama, Cascavel, Guarapuava e encerraram então aí em Guarapuava. Eu participei dos painéis em Umuarama, Cascavel e Guarapuava. É uma região bastante produtiva, região norte do Paraná, região central do Paraná também, Guarapuava. Agora, qual que é o perfil dos pecuaristas dessas 6 cidades? Então, André, lá, o Paraná ele tem um histórico de ter as propriedades menores, né? Uma pressão muito grande das culturas, como soja, milho, as culturas em grãos, né? Então, nas cidades que eu acompanhei, mais dedicando a Umuarama, Cascavel, Umuarama as propriedades são realmente aproveitadas por uma pecuária onde a agricultura em si não pode ser exercida, né? Então, os pecuaristas optam por fazer a criação, se integram muito bem e fazem muito bem definido, ou seja, cria, recria e engorda. Raramente as propriedades que não foram as propriedades típicas fazem o ciclo completo da terminação dos animais. Cascavel a gente tem um rebanho que melhorou muito, a gente fez uma comparação com 2013, onde o primeiro painel foi realizado, aumentou a taxa de desfrute, diminuiu a taxa de mortalidade. Os produtores de lá, os pecuaristas de lá, também sofrem essa pressão da agricultura, mas eles têm um esquema muito bem organizado entre eles, não chega a ser uma cooperativa formal, mas cada produtor se especializa mais ou menos num segmento, na cria, na recria, na engorda, faz uma suplementação, um semi-confinamento, planta uma cultura de inverno, como uma aveia, um azevém no inverno, né? Então faz essa cultura no verão dos grãos e no inverno essa suplementação. E em Guarapuava a gente tem um perfil mais que gira em torno realmente de uma cooperativa, né? Então também tem as propriedades que são organizadas entre os produtores, sem uma cooperativa formal, mas o cooperativismo em Guarapuava fica bastante claro. É uma região de altitude também, sofre muito com as temperaturas de inverno para fazer essa suplementação desses animais. Os animais tiveram uma grande melhora, tanto na taxa de desfrute, quantos animais estão prontos para o abate. Melhoraram também os índices de engorda, a idade ao abate, esses animais são abatidos precoces, uma genética mais britânica do que Cascavel, onde lá eu uso mais realmente os reprodutores Nelore, assim como em Umuarama e no norte do Paraná. Guarapuava já tende a usar mais os reprodutores de raças britânicas e um cruzamento industrial, principalmente com algumas raças, inclusive, que a gente trabalha junto aí no selo de qualidade no Instituto CNA. Ô Juliano, você estava falando a respeito de genética, né? Quer dizer então que os produtores estão trabalhando com animais de boa genética. Sim, eles preconizam a engorda desses animais, então a cria, recria e engorda também em propriedades bem definidas, animais onde os bezerros são vendidos aos recriadores com 8 meses, por volta de 210 quilos, ficam em um período de engorda onde eles ganham em média 500, 600 gramas por dia a pasto e no final eles passam num semi-confinamento, onde há uma suplementação, onde chega a ganhar 1,2 kg, 1,3 kg por dia para fazer essa terminação. E isso só é possível com a genética, senão não conseguiria diminuir esse tempo ao abate e essa taxa de desfrute dos produtores. E a mão de obra na região é qualificada? Sim, os produtores procuram fazer uma mão de obra familiar, então muitos deles contam com os filhos que trabalham na atividade ou com familiares que se formaram, inclusive os filhos que às vezes são agrônomos, veterinários ou tecnistas, ou seja, ligados às ciências agrárias, que trabalham tanto na lavoura, na propriedade mista, quanto na criação dos animais. E os outros profissionais são treinados por essa mão de obra familiar. E uma característica interessante é que os produtores procuram fazer com que os trabalhadores tenham participação nos lucros, né? Então, quando a mão de obra se vê integrada na propriedade, ela se dedica mais, ela faz com que o produtor tenha mais lucro, né? Então, parte dos pagamentos vem no lucro da venda desses animais, não só com o salário fixo. Em relação ao sistema de cooperativas, Juliano, tem ajudado a manter os produtores, os pecuaristas no caso, na atividade?
Sim, André, porque você tem metas a cumprir, né? Animais a integrar. Então você tem a sua venda a entregar, você tem a sua venda certa por um preço já definido, cooperado, às vezes acima do mercado, onde se você for negociar individualmente com o frigorífico para bater. E dentro dessa expectativa o produtor tem uma média de peso, uma quantidade de animais a entregar para a cooperativa ou para o abate da cooperativa em determinada época. Com isso, a assistência da cooperativa é permanente, porque ela faz com que aqueles produtores tenham que ter o produto para entregar para elas, porque ela já tem aquele produto comercializado. Juliano, agora um balanço macro em relação à pecuária brasileira, né? Como é que está o mercado depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal e essa crise política? Bem, André, eu diria que hoje está muito estreito esse relacionamento entre o pecuarista e o frigorífico, né? A gente teve aí o envolvimento de uma grande rede de frigoríficos do Brasil, que a gente estima que seja responsável por mais de 40% do abate de bovinos no país. Em alguns estados chega a mais de 50%, em alguns estados, em alguns lugares só tem uma planta para bater na região. Com toda essa repercussão, os pecuaristas tendem a ficar receosos de vender para esse frigorífico, mas na verdade ficam sem opção de vender para outras plantas, né? Então a gente tem visto que está muito tênue essa relação. A tendência dos frigoríficos é fazer uma pressão de baixa, então a gente tem a média São Paulo por R$ 132,00, arroba R$ 130,00, tem variado de R$ 4,00 para mais ou R$ 4,00 para menos, dependendo se eu vou pagar à vista ou a prazo, então paga-se mais a prazo, é uma jogada dessa rede frigorífica envolvida nesse escândalo. Ela determinou o pagamento só a 30 dias, então, na verdade, é muito prejudicial para o produtor, para o pecuarista, porque ao pagar fiado, a gente sabe o quanto é fiado no pegar um produto e pagar depois, mas a tendência apesar da entrada do inverno que pressiona o pecuarista a não conseguir segurar esse animal muito tempo a campo, o que a gente recomenda é que venda somente o necessário agora, realmente o que colocar na ponta do lápis que não dá para segurar, que tenda a vender agora, porque a tendência é melhorar. A gente espera que com essa diminuição do tempo de escala de abate de entrega aos produtores, e claro, o consumo é muito importante que aumentasse por parte da população, esse consumo é o que direciona o mercado, para melhorar esse preço da arroba para o produtor, que só no mês de maio caiu 5% desde o início do mês de maio. Juliano Hoffmann, coordenador de produção animal da CNA, que esteve no Paraná para realizar o projeto Campo Futuro com pecuaristas da região. Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, André, sempre à disposição.